Interessante que a escolha, se eu posso usar a palavra escolha, Tá. de Jó para passar por essa experiência, não é em relação aos bens que ele possuía. Era em relação à acusação, que daqui a pouquinho vai aparecer, do diabo diante de Deus. Tá certo? Que Jó era fiel a Deus. Ou seja, o que o fez passar por aquilo não foi as coisas que ele possuía financeiramente, mas a fidelidade dele a Deus. O fato dele ser fiel a Deus e ser um dos homens mais ricos da ocasião foi apenas uma coincidência. Mas o que detonou o drama da vida dele não era o que ele possuía, mas era a fidelidade dele a Deus. Então, se ele fosse o mesmo Jó, fiel, mas fosse um provinciano, alguém ali do campo, ele passaria pela mesma coisa e nós teríamos a história. Sim. Mas você acha mesmo, cara, que não é que é apenas uma coincidência ter sido... Porque na Bíblia não tá dizendo que ele era um dos, ele era o mais. Eu vejo aqui, eu posso estar completamente enganado, mas é que a gente dificilmente consegue compreender e julgar o outro da forma correta. A Bíblia até fala muito sobre isso, né? Sobre a gente, cara, não julgar o outro, né? A gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele vive, né? E quando eu olho pro cara mais próspero passando por isso, eu vejo um pouco de que isso daqui demonstra, de certa forma, e aí depois a gente vai ver o que acontece com a história de Jó, mas o como você sendo o cara mais pobre ou mais rico, você não tá salvo de não passar por problemas materiais extremamente profundos. Então a gente vê Jó passando por um problema, né, que imagino que nem as pessoas financeiramente pobres costumam passar num país subdesenvolvido, porque o que ele passou, né, foi assim, se eu pudesse escolher o que de pior pode acontecer com alguém, talvez eu não ia construir um caminho como que ele construiu. Eu só vi o Joseph Klimber passando por tanta dificuldade assim. Eu não vi mais ninguém, é loucura. Claro. Ele não desiste nunca, né? Ele não desiste nunca e tal. Mas será que não tem uma correlação por ele ser um cara que era tão, tipo, fiel a Deus, ele ter tantas coisas assim? Então, é aqui onde a gente começa o nó enredo, começa né? a ficar aqui. Eu acho que esse princípio, já pode colocar sem dar spoiler, na época de Jó, eu acredito que Jó foi um personagem histórico. Eu tenho elementos para isso. Não é uma peça de literatura como os personagens de Shakespeare. Tá bom? Depois eu posso entrar por que eu acho que Jó é histórico. Ele viveu provavelmente no período do Bronze, que a gente coloca ali antes de 1400 a.C., de 1200 a.C. para trás. O Jó era um camarada muito próspero, só que na cultura teológica / sociológica da época, se você é bem financeiramente, é porque você está bem com Deus. Se você tem uma doença, uma lepra, qualquer coisa, é porque você fez alguma coisa para Deus punir você. Acho que essa aqui já vai ser uma chave hermenêutica para a gente costurar todo o livro. Não pensemos com a cabeça de hoje. Com a cabeça do passado, se o camarada é rico, sadio, próspero, é porque ele está bem com Deus. Se ele é lascado da vida, é porque ele fez alguma coisa e Deus o está punindo. Entendi. Não, muito interessante. E assim, a gente vê só desse comecinho, cara, que não importa quem você é, cara, você pode passar e provavelmente vai passar por privações e problemas proporcionais, né? Assim, problemas muito grandes, que é o caso do Jó, a gente vai descobrir aqui. E aí, né, continuamos a história. Aliás, não, pera, antes de a gente continuar a história, você falou que Jó é histórico. Eu, lendo Jó, né, até vendo alguns vídeos, etc., e eu vejo muitos poemas, e numa das fontes que eu estudei, diz que é incerto o período que ele viveu, justamente porque pouco importava o período que ele tinha vivido, e o que importava era o foco na história de Jó, de fato, né? Assim, o que você tem de elemento para me dizer que Jó, de fato, ele existiu como uma pessoa? Bom, nós temos outros relatos muito parecidos com a história de Jó, que são contados na Babilônia, no Egito, nos textos ugaríticos, também nos textos hititas, muito parecidos, inclusive egípcios. Então, você pegando esses detalhes, você vê que tem um núcleo de uma história que se coincide em que um homem que era abençoado por Deus ou pelos deuses e que, sem ter nenhum motivo para ser condenado, foi castigado pelos deuses. Entendeu? Entendi. Então você tem esse enredo parecido. Esse enredo parecido. Então você vê que tem um núcleo, porque é a mesma história contada por povos diferentes, com algo muito, muito próximo, muito parecido. Além disso, alguns elementos artísticos do livro, que o livro de Jó ele começa e termina como prosa, e o miolo é como poesia. Então o fato dele pegar a poesia e colocar o início e o final como prosa, ele está indicando alguma coisa. Olha, eu estou contando de maneira romanceada uma história que aconteceu.
traduzindo em linguagem atual, é como se alguém agora, na literatura de cordel, contasse a história do cangaceiro Lampião e Maria Bonita, ou do Corisco. Você vê que tá romanceado ali, tá poético, tá fazendo comparações entre o cangaço e as estrelas, qualquer coisa assim, um cordel, mas é baseado num fato real. Então, nós temos vários núcleos, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são técnicos, literários, que apontam que quem escreveu a história de Jó estava escrevendo a partir de uma perspectiva de algo que aconteceu e ele poetizou uma história. Sem criar nenhum anacronismo, é como se fosse uma literatura de cordel falando de um caso real do Nordeste. O que você está dizendo é que basicamente assim, o enredo aconteceu e aí as nuances do enredo é quase como pudesse ter passado por uma transformação poética exatamente. Para romantizar exatamente. O que não deixa de ser uma realidade. Exatamente. E a própria forma como você citou aí as riquezas dele são formas próprias de alguém que realmente era rico no período do bronze. Porque nota que não fala em moeda. Ele não tinha dinheiro. Né? E até as palavras hebraicas que aparecem aqui para falar do tanto de gado que ele tinha são palavras análogas ao que nós temos em sumeriano, por exemplo. O mesmo perfil. É como se fosse falar hoje em commodities, em superávit primário, qualquer desses jargões que quem trabalha com economia entende, eles têm, mas é um específico, são os jargões da economia agora. Falar em superávit primário, commodities, joint venture, você sabe que você não está falando da economia da época do século XVII. Perfeito. Então, por essa linguagem, a gente sabe mais ou menos que é o período do bronze. Agora, é lógico, eu falando assim, alguém fala que estupidez, é lógico que é uma história romantizada, porque fala de Satanás, com Deus, aquele tipo de linguagem e tudo, mas isso sim que é o anacronismo. A gente pega algo por ser fantástico demais e fala, não, então isso não aconteceu, só porque é fantástico demais. Mas não é bem assim. Perfeito. Entendi. E aí, olha só, certo dia, né, já que você falou sobre certo dia, Satanás, o acusador, né, até é legal depois falar até um pouco sobre a etimologia, né, de Satanás, o acusador, ele se aproximou de Deus e o Eterno lhe indagou, né, de onde vens? E ele respondeu, de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. E o diálogo prosseguiu. Então um diálogo ali entre Deus e Satanás, né? E o diálogo prosseguiu, né? Observastes o meu servo Jó? E em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então olha como que são as coisas. Quem falou de Jó, aqui é onde já parte uma primeira dúvida, né? Deus está aqui e Deus está quase que se vangloriando ou de alguma forma vantagem, enaltecendo, né, assim, o servo dele, que era Jó, dizendo assim, ó, em toda a terra não tem ninguém como Jó. Ele é um ser humano íntegro, ele é justo e ele ama e teme a Deus e ele se desvia do mal. Então, Deus puxou o assunto. Começa aqui já um negócio muito estranho. Por que Deus vai puxar o assunto? É tipo eu estar com um Kaique aqui, eu ficar, cara, sei lá, elogiando a... Não, eu ficar, sei lá, elogiando a minha esposa. Entendeu? Contar uma intimidade. Por que eu vou compartilhar minha intimidade e elogiando? Qual é o sentido de... Enfim, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu fico pensando, por que eu vou fazer isso, né? E aí, Satanás é arrogante e ele pergunta se Jó, na verdade, não era movido em seu íntimo de segundas intenções, porque ele dizia que ele era protegido por Deus e em nada era tocado. Então, olha só, aí Satanás se questiona, mas peraí, mas será que esse cara que é super fiel a você, teme a Deus, será que esse cara não é assim? Porque no final das contas ele tem segundas intenções, porque ele é abençoado por você, então é lógico que ele vai te tratar blindado, bem. Né? Porque você tratar bem Deus, você ganha dinheiro, não sei o que lá. Então é quase como chegar eu e você aqui e você me tratar bem porque, sei lá, eu pago o seu salário, por exemplo. Tipo, é claro que tem um interesse envolvido. Então, Satanás, né, ele é um enganador, ele é bom nisso. Né? E aí ele coloca essa sementinha, tá? E aí, né, Satanás afronta a Deus, né? Estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então, Satanás vem e faz uma prova para Deus. Fala, Deus, se esse cara é tudo isso mesmo, então, cara, deixa eu ferir esse cara. Esse cara, ele vai te abandonar, vai parar de temer você, tá? E diante disso, o Senhor Deus reagiu. Concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. Então, vamos finalizar esse diálogo e vou passar para o Rodrigo. Então, a gente viu aqui o seguinte, teve um encontro,
Deus e Satanás. Deus falou assim, meu servo Jó é incrível, olha como ele é do bem, como ele é positivo. Aí Satanás veio e falou, é fácil ele ser um cara positivo. Você abençoa tudo que ele faz. Aí Satanás falou, então deixa eu tocar nele pra ver se ele é realmente esse cara. Aí Deus falou, então faz o que você quiser. Só não machuca ele. Só não toca na pessoa dele. Né? Então começou daqui. É aí que eu já acho errado. Você acha errado aqui? Porque eu acho que Deus não deveria ter... puxado esse papo, né? Não, eu falo assim, cara... Aí o problema é seu, se você não acredita, se você acha que é segundo as intenções, o problema é seu. Eu tô falando aqui que o cara é um devoto aqui, ele é um cara bom e acabou, fim Você de acha que não papo. precisa nem discutir. Tipo, E raio na cara, eu sou cabeça. Deus, eu não ia discutir com o cara que tá ali. Mas fazendo, entendeu? é aí que é o negócio, né? Às vezes a gente Tem que se tenta provar. entender esse mundo sem ter todas as informações. A gente não consegue Não, claro, entender a sim. complexidade do mundo. Então, no final das contas, se a gente não tivesse a noção do todo, a gente não faria o que aconteceu para nos trazer a moral da história que a gente vai colher no final dela, né? Sim. Então, assim, é como se Deus ele pode ver o passado, o presente, o futuro. Então, no final das contas, quando a gente fala do futuro, ele está no passado. O eterno é diferente na concepção dele. Então, tudo tem um sentido. Mas, Rodrigo, qual que é o sentido disso? Porque realmente, como que eu vou deixar tocar em alguém que eu amo, cara? Não, e olha que interessante. Eu tô gostando de ver a sinceridade da problemática que vocês estão levantando aqui. E porque a Bíblia realmente é confusa quando você lê assim à primeira vista. E se houver algum ateu, agnóstico, alguém que não gosta da Bíblia lendo, tá vendo isso? Mas agora eu quero ver o que esse teólogo aí vai fazer para salvar esse livro tão ridículo. Antes de entrar propriamente dito na problemática, que eu vou até piorar a problemática que você colocou com base na indagação deles aqui, eu coloco assim, realmente, se olhando assim, parece um livro ridículo. Agora, um livro ridículo que transformou tantas vidas, que é o maior best-seller do mundo, que tem mais de 7 bilhões de exemplares vendidos de 1826 para cá. Você tá entendendo? Que nenhum país obrigou a leitura da Bíblia. Mao Tse Tung obrigou que toda a China lesse o manifesto lá, né? Não o manifesto comunista, o livro da Revolução Cultural Chinesa, o livro vermelho. Então, lá na China, todo mundo era obrigado a ler o livro vermelho. Nunca, nem a Igreja Católica, quando teve no apogeu na Idade Média, obrigou os fiéis a lerem Bíblia. Nunca nenhum país obrigou a ler Bíblia. Não existe isso. E é o livro mais lido do mundo. Então é estranho. Como é que um livro aparentemente tão ridículo faz tanto estrago? Ou para amá-lo, que pessoas deram a vida pelo... Eu nunca vi um especialista em Shakespeare dar a vida dele pela sua interpretação do Hamlet. Mas quantos mártires morreram pela Bíblia? Então, peraí. Aparenta ser realmente uma história ridícula. Mas se essa história muda tanta gente, eu vou dar pelo menos um beneplácito da dúvida. Se chegar um cara aqui falando uma coisa de economia, que parece um absurdo por tudo que vocês imaginam, ou de investimento, mas o cara tá ficando trilionário, você fala assim, peraí, eu vou trazer o cara e quero saber o que ele faz. Né? Então vamos fazer isso com a Bíblia. Para começo de conversa, piorando a problemática que vocês colocaram, vou tomar licença para usar o seu exemplo aí, o cara não apenas se gaba com a mulher dele num bar, conversando com o outro, mas o outro ainda põe em dúvida. Sua mulher não é fiel a você, não. Ela não te bota chifre porque você dá dinheiro para ela. E ele vira e fala assim, não, eu deixo você contratar o amante, o cara mais bonitão aí, um ator global aí, qualquer coisa, o cara mais bonito que tem lá, para ele seduzir minha mulher para ver se ela vai ser fiel a mim mesmo ou não. Seria ridículo o cara fazer um negócio desse. Então pra que correr Pra esse que correr risco, esse né? risco Ainda mais se ainda? fosse Deus, né? Você vai- assim, Eu tô não. piorando o que vocês colocaram. E pior ainda, se eu posso piorar ainda esse quadro, coitado do Jó. Parece que... Lembra daquele filme antigo, acho que era com o Ed Murphy, Trocando as Bolas? Que eram dois empresários que apostavam se um camarada da periferia podia Sim. mudar de vida, porque ele tava lá no topo, e o do topo caía, né? Eles ferraram com a vida do CEO lá, e trouxeram o cara pra cima, ferraram com a vida dos dois, e depois a aposta dos caras era de $1. Poxa, será que é isso que nós somos? Uma aposta entre o capricho de um Deus com o diabo? Vamos por etapas, então, para resolver isso. Quando você leu, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a gente lê isso aqui em hebraico, eu já começo a ver alguma coisa interessante. Primeiro, a palavra veio também. Normalmente, em hebraico, você usa uma partícula chamada vav conjuntivo, para colocar coisas juntas. Você está entendendo? Por exemplo, se eu falo o homem e o cavalo, raiz
versus, o homem e o cavalo. Pronto, tranquilo. Os homens e os cavalos. Raishim, Rashushim. Pronto. Aqui não tá esse vav, tá gam, que eles traduziram por também. Esse veio também, gam, satam, é irônico. Por isso que o São Jerônimo, que eu estava falando com você antes de a gente começar aqui, né? Ele, quando foi traduzir Jó, ele falou que Jó era como se fosse um campo enlamaçado, porque você escorregava na tradução, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha muita ironia na tradução. Esse veio também é uma coisa irônica. Era aquele cara que não era para estar ali. Sabe, imagina assim, já que muita gente que acompanha aí o PrimoCast são pessoas que gostam de investimento, de empresa, de linguagem empresarial, então vou dar esse exemplo. Você teve um sócio que ferrou você na empresa, quebrou você, colocou o seu nome sujo na praça, você caiu, quebrou. Depois que você, com muita dificuldade, reergueu tudo e vai reinaugurar a sua empresa, a sua vida, o sujeito aparece lá no meio dos convidados no coquetel de inauguração. Aí você comenta comigo, eu pergunto, aí, como é que foi lá, Tiago? Foi todo mundo, fulano. Você acredita que o ciclano também estava lá? É irônico, Sim. Não era para estar. Então, o primeiro ponto da frase é isso. O diabo foi ao céu, mas não era para ele estar lá. Aí eu já vou deixar uma pergunta em suspense. Se não era para ele estar lá, por que ele estava? Por que Deus não impediu? Segura essa pergunta. A segunda coisa de chama atenção é que ele é chamado de Satam. A palavra Satam, em hebraico, aqui está com uma letra maiúscula na minha Bíblia, mas isso é um erro de tradução. Por quê? É lógico, haverá momentos em que o dito cujo, o carcará sanguinolento, como eles falam, será chamado de Satanás, como apelido. Mas, originalmente, a palavra Satam significa advogado de acusação, um promotor. E como é que eu sei que aqui está como advogado de acusação e não como nome próprio? Porque em hebraico você não usa artigo antes de nome próprio. Você entendeu? Eu não posso falar assim, o Rodrigo. Isso funciona em português, em hebraico não. Você não usa o Rodrigo, é Rodrigo. E é óbvio, né? Porque já é o nome próprio, não precisa de colocar artigo. Então, como no hebraico está no artigo gam, Satã, veio também o Satanás. Então, gramaticalmente, ali não está falando de um apelido, de um título, de um nome, mas de uma função. Ele chegou como advogado de acusação. Acusando quem de quê? Agora, olha que interessante. Aqui no Ocidente, no século XXI, se alguém apronta com você, você vai contratar um advogado para te defender. Não é assim que funcionava o direito do Antigo Oriente Médio da época do Bronze, quando eu situo Jó. Sabe como é que funcionava? Não tinha o papel do advogado como profissional do direito. Isso é uma coisa que vai vir dos tempos greco-romanos. Como é que funcionava? Vamos supor que o meu sócio roubou de mim e eu tenho uma demanda contra ele. Eu vou até o ancião da cidade e falo o seguinte, olha, o fulano de tal, ele pegou várias vacas, não me pagou, me deixou no prejuízo. Se o ancião da cidade vir lastro jurídico no que eu estou reivindicando, ele vai chamar o sujeito e o ancião vai me nomear Satã. Olha que curioso. O Satã, o advogado de acusação, é a própria pessoa que se sente lesada. Não é um profissional que você contrata, mas é você mesmo que diante do juiz acusa o outro. Você recebe o título de Satã. E quem faz o papel de advogado de defesa é o próprio juiz, que ele vai falar assim, não, o fulano realmente ele está te devendo 10 vacas, ele vai te pagar por 10 vacas, não por 20 vacas, tá certo? Ou não, ele é inocente. O juiz é o advogado de defesa e o advogado de acusação é a própria pessoa lesada. Então, se Satanás apareceu ali no céu, onde ele não deveria estar, como advogado de acusação, então quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, de onde vens? Mia e Tavô. De onde você vem? Que é uma ironia. Cadê a sua credencial? Quem te convidou para estar aqui? Com que autoridade você está aqui? E a resposta que ele dá de rodear e passear pela terra, de perambular, um dia desse estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta, ele falou, eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a terra e passear por ela. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Passear.
Davi passeava pelo seu palácio à noite, quando ele viu Betseba tomando banho, e foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território para ver se tudo está bem, de acordo com a sua vontade, se não há rebelião, se não há movimento para te tirar do poder. Então, se o cara fala a resposta dele de rodear a Terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre esse dono da Terra, porque uma passagem completamente diferente, mas aí no Novo Testamento, né? Quando você vê Jesus conversando com o diabo, exatamente, e o diabo diz que poderia dar tudo para Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. E quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da terra, no final das contas você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo. E outra passagem, o mundo jaz no maligno. E no Apocalipse, quando tem o juízo final, fala assim, o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo.